Olá, faz tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rila Arruda. Eu tenho esse canal aqui para falar de alguns temas que eu pesquiso, que eu estudo, que eu tenho experiência, todos correlacionados à cultura, né? E depois de tanto tempo ainda esse ato sem postar nada aqui, eu vim fazer um vídeo sobre o Museu da Amazônia, que fica sediado em Manaus, Amazonas. E como todo vídeo de museu que eu faço, eu sempre destaco os pontos positivos, os pontos negativos, diagnóstico a partir de potencialidade, desafios. Só que esse em especial, infelizmente, eu vou ter que focar nos problemas que são desafios, né, para a melhoria dos nossos museus aqui em Manaus e, consequentemente, do nosso estado inteiro, né? Para quem quer saber um pouco mais sobre o diagnóstico dos museus, do nosso cenário dos museus no Amazonas, eu não tenho um vídeo aqui em especial no meu canal, mas tem um vídeo que eu fui convidada há alguns poucos anos atrás pelo TRT no Amazonas. Eu fui convidada na Primavera dos Museus e acabou sendo quase meia hora de vídeo. Foi gravado lá no centro sobre o cenário mundial dos museus brasileiro e cenário amazonense. Então, quem quiser se aprofundar um pouco aí nesse diagnóstico mais geral, você pode procurar aqui no YouTube, é bem fácil achar. Procura Rila Arruda, TRT-AM, que você vai achar. Tá. Depois dessa breve introdução, vamos falar aqui brevemente a evolução do Museu da Amazônia, conhecido como MUSA, que é a sigla, né? A partir dos dados informacionais do próprio site do museu, né, do portal. E a cronologia diz que em 2007, na reunião da SBPC, na reunião em Belém, no Pará, o pesquisador Enio Candotti sugeriu ao governador Eduardo Braga do Amazonas e à reitora, então, da Universidade do Estado do Amazonas na época, Marlene Correia, a criação de um museu que fosse especificamente para mostrar uma realidade amazônica no sentido vivo, né? Sem necessariamente aquelas projeções, dioramas de museus fora do Brasil, né? E em 2009 houve a criação do museu, né, de fato, e eles criaram uma sede administrativa, né, para o planejamento desse museu, que ficava no bairro Aleixo, em Manaus, na zona, acho que ali é Centro-Sul, acho que é. E quando foi em 2011, foi cedida uma área por comodato, né, do antigo Jardim Botânico de Manaus, que era uma parceria junto com a Prefeitura de Manaus, que é da área da Reserva Duque, a Reserva Florestal Adolfo Duque, então administrada pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? Antigamente existia lá o Jardim Botânico, na parte da entrada ali, um fragmento bem inicial ali da reserva, no bairro Cidade de Deus, zona... Alguns dizem que a Cidade de Deus é zona norte, outros dizem que é zona sul, ou zona leste, né? Eu entendo como zona leste, mas talvez vocês vejam alguma coisa aí como zona norte, do bairro Cidade de Deus. E ali ficava o Jardim Botânico, como eu falei, da parceria entre Prefeitura de Manaus e INPA. Depois essa área foi cedida para a criação do Museu da Amazônia, né, em 2011. E aí, durante um tempo, a sede administrativa continuou no Aleixo, com as atividades no antigo Jardim Botânico para implementar o Museu da Amazônia. Inicialmente uma exposição bem no começo ali, que era embaixo de uma tenda, eu cheguei a visitar na época,
era embaixo de uma tenda, assim, uma exposição de peças arqueológicas, de alguns peixes. Era bem um núcleo inicial ali do que seria a etapa inicial de uma exposição de um museu. E aí, a proposta sempre foi criação de um museu fragmentado na Reserva Florestal do INPA, né, que demonstrasse o bioma da Amazônia e as culturas na Amazônia, né, e cientificamente sempre com foco na biologia, na antropologia e na arqueologia, pelo menos está assim no ato de sua criação. E tem o objetivo de trabalhar a museologia, a pesquisa, a educação, o turismo, né? Esses são os objetivos. O modelo de gestão é a partir de uma associação de direito privado com um conselho administrativo composto por representantes sócios de instituições públicas e privadas. Vamos lá, vamos analisar isso. A reserva ela é pública, né? E aí existe uma cessão de espaço por contrato de comodato para uma associação de direito privado, né? Ali na frente tem uma gestão de direito privado. E o resto da reserva toda, ela é pública. Para quem não conhece, essa reserva florestal, ela é como se fosse um grande tapete verde visto do alto, que é um quadradão assim, que é como se fossem os limites norte da área urbana de Manaus. De um lado você vê a reserva florestal, isso numa visão panorâmica, né? E daqui a área urbana, né? É muito demarcado assim. Isso, de certa forma, deveria empatar a expansão urbanística no sentido norte e leste ali, porque é na fronteira, norte e leste, da área urbana de Manaus. E aí, hoje, por exemplo, já há uma prática de invasão ou ocupação, da melhor forma que você denomina, pelas beiradas, né? Que é uma prática ilegal, sim, claro, mas isso acontece, isso é um dos problemas que a reserva enfrenta. Mas no começo ali inicial, a atividade ela é museológica, né? A priori, no papel, vamos dizer assim. E beleza, tem esse conselho administrativo, né? Que ele delibera e eu imagino que aprova também as contas fiscais da instituição de direito privado, né? E em 2013, em 2011, a gestão ela muda definitivamente para o fragmento da reserva, né, da área que seria o museu mesmo. A gestão ela se aproxima da exposição. E em 2013 foi criado um anexo do museu que ficava no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, para fazer palestras, exposições de curta duração, mas infelizmente ele foi desativado em 2021 devido à questão da pandemia e tudo mais. Esse espaço ele não existe mais, se mantém somente o museu na reserva florestal, ali no fragmento inicial, como eu disse. E 2013 e 2014 foram construídos laboratórios, trilhas e uma torre de observação com recursos do Fundo Amazônia, tá? Em 2018, a sede da gestão foi transferida para o museu, eu confundi aqui, né? 2011 foi quando começou a atividade museológica na reserva e a parte administrativa mudou definitivamente para lá em 2018. Todas as informações que eu estou passando é do site, não são de pesquisas minhas, informação oficial do site, né? E no site diz assim, é o lema, quando você abre, você vê assim uma frase. Uma casa de cultura e ciência, de convivência e celebração da diversidade do ser no mundo. Guarde bem essa frase, que a gente vai analisar ela no final desse vídeo, ok? Então tá, dado as informações mais gerais, oficiais, agora eu vou falar a minha análise de pesquisadora, que conhece o museu desde o começo. Não tenho publicação de fato ainda
sobre o museu por questões, assim, são muitos museus, eu não dou conta de todos. Eu tenho um livro publicado, mais especificamente sobre a política museal dos museus estaduais e municipais. Tem um artigo publicado no livro organizado pela UFAM, pela professora Marlene Correia, que eu publiquei sobre o Museu Botânico do Amazonas, que foi o primeiro museu do Amazonas, consequentemente a primeira instituição de pesquisa no final do século XIX. Infelizmente ele não existe mais, e se ele existisse, ele seria dos mesmos moldes, por exemplo, que o Museu Guilde no Pará, né? Que é mais ou menos na mesma época. Ele continuou, o nosso museu não continuou, né? Provavelmente, se ele tivesse existido hoje, ele seria um museu universitário, vinculado ao UFAM ou vinculado ao INPA, né? Teria muito forte essa coisa de pesquisa, educação, e talvez fosse um pioneiro assim no direcionamento de como os museus no Amazonas poderiam caminhar, né, servir de modelo, e uma série de consequências de uma longa trajetória favorece, né? E aí a gente tem essa lacuna aí de muito tempo sem um museu científico. Claro que bem depois a UFAM, ela criou o seu museu amazônico, museu universitário, né, que tem seus objetivos muito fortes linkado ao que é o próprio definição de museu, né, que tem uma função de preservação, pesquisa, difusão, que muitos chamam hoje de comunicação do museu, e a educação, né, que é um elemento aí que muitos hoje, depois de muitas consequências de repercussões da nova museologia no mundo, consideram a educação uma quarta função do museu, né? Temos também uma nova definição de museu do Conselho Internacional de Museus, que é o ICOM, que foi uma ampla consulta coletiva, participativa da sociedade, né, do campo museal mundial, para a nova definição, devido a todas as repercussões e mudanças que os museus precisavam passar, e de muitas reivindicações, até a própria o ativismo pela descolonização dos museus, do ressignificar o que seria o papel social do museu, tão falado na nova museologia, mas hoje tendo que ser reformulado, ser ressignificado, ser institucionalizado. As pautas dos recortes de raça, classe, gênero, sexualidade, reivindicados nesses espaços também de representação, de pesquisa, educação. Então, tudo isso foi levado em conta para uma definição do que seria o museu hoje, né? Para quem quiser o conceito todo novo de museu, é só pesquisar na internet conceito de museu ICOM, que você vai ver lá na íntegra o que seria, mas em linhas gerais ele mantém aquilo que a gente entende por uma instituição sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que preserva, que pesquisa, que difunde ou comunica, e tem um propósito social e educacional de preservar, difundir, pesquisar, né, os patrimônios não só naturais, mas também culturais, né? No final das contas é isso. Tanto ele sendo um museu intramuro, né, um museu aberto, um museu vivo, um museu virtual, e uma série de formas museológicas reconhecidas que são caracterizadas por ser um museu também. E no final das contas é isso, é uma instituição sem fins lucrativos que está a serviço da sociedade, com o objetivo de preservar, difundir e pesquisar patrimônios naturais e culturais. No geral é isso, né? Se você for ler a definição de museu, tanto a antiga como a nova, como a do próprio IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus,
é nessa pegada. Claro que você muda as palavras, você bota um enfoque, cada museu no seu ato de criação, no seu plano museológico, você vai definir qual é o caráter daquele museu. Claro, você tem uma base mundial, uma definição, um consenso, e cada museu vai definir, né? Se é um museu histórico, né? Se é um museu arqueológico, se é um museu antropológico, se é um museu de artes, né? Se ele, não sei, depende da característica dele. Pela nova museologia, que é um movimento que aí é década de 70, 80, já estava um processo de reconhecer outras formas de museu, sem ser aquele museu tradicional que a gente conhecia, né? Até então. E aí reconheceu jardim botânicos, zoológicos, museus a céu aberto, que já tinham um reconhecimento, mas isso ficou formal, né? O caráter do museu enquanto sua função social e a sua prática educativa, né? Enfim, porque aquela coisa, a gente tem uma evolução dos museus no mundo, né? Ele começa numa perspectiva de conhecimento, sabedoria, e aí depois vira um espaço de curiosidades, de objetos exóticos. Depois ele vai para tentativa de democratização, né, de coleções, de bens artísticos e determinados objetos que exaltam a cultura nacional, as variadas culturas dos povos, muito ligado a uma concepção de Estado-nação, enfim. Depois ele tinha também já os museus com perspectivas científicas, que cumpriu uma instituição de pesquisa que hoje a universidade cumpre. Tem também, né? E claro que o Brasil também acabou sendo influenciado por essas perspectivas mundiais muito fortes até o século XIX, né? Antes da criação das universidades no Brasil. E aí, quando as universidades no Brasil são criadas, no começo do século XX, os museus no Brasil eles vão perdendo mais esse caráter daqueles que eram considerados científicos, né? Que já eram segregados dos museus de caráter nacional, né? E eles vão se ressignificando e a perspectiva científica ela fica mais ligada ao instituto de pesquisas, às universidades, né? Alguns museus são vinculados à universidade, são transformados na nomenclatura de museus universitários. Então a gente tem todo uma evolução ou uma trajetória, cada um chama de um jeito, uma história dos museus, que ela caminha muito por um que estava acontecendo no mundo, mesmo que tardiamente isso tenha acontecido no Brasil. E aí, por que eu estou fazendo essa introdução longa de 18 minutos aqui? Porque é importante a gente entender esse processo no campo museal, de disputas, de mudanças institucionais, de políticas museais, para a gente entender qual seria o papel do MUSA, do Museu da Amazônia, né? Qual é o papel dele? Ele tem aqui um objetivo institucional muito claro no site, mas e na prática isso está acontecendo? Isso eu me pergunto. Claro que isso é um exercício que a gente pode fazer para qualquer museu. Qualquer museu. E a gente vai ver que boa parte dos museus, eles não cumprem, por exemplo, a sua função de pesquisa, a sua função, tudo aquilo que acarreta a função de difusão, por exemplo, que hoje a gente entende muito como comunicação, a sua função de preservação que vai muito além de conservação e restauro, né? E a educação, que aí no Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, está ficando muito forte enquanto quarta função do museu, né? Ele já tem setores educativos, educadores museais contratados, né? Que na pandemia, infelizmente, foram os primeiros que foram demitidos. Então, tem toda uma análise em cima disso. Mas quando se trata de norte, né? Quando se trata de Amazonas, a gente sabe que a gente está ainda
engatilhando em muitos pontos, e um deles é a questão educacional, né? A gente sabe que a maioria dos museus não tem setor educativo, não tem educadores. Claro que um ou outro ali, que se chama de guia, monitor, na prática acaba atuando como educador, né? Dependendo da abordagem, do diálogo, do treinamento, enfim, dependendo da tipologia do museu, se tem coleção ou não, acervo, né? Então depende muito. Às vezes tem uma prática que nem a própria pessoa daquele tipo de mediador não entende, que acaba sendo educacional, mas também tem guias e monitorias e outros tipos de mediação que não tem uma finalidade educacional ali na prática, sabe? O que vai definir é o próprio plano museológico do museu, que vai ter uma parte lá dedicada à educação, né? Vai ter uma parte dedicada à pesquisa, uma parte dedicada à difusão ou comunicação e uma parte dedicada à preservação, que vai muito, como eu já disse, qual é a tipologia do museu, do que aquele museu precisa, né? E a gente tem toda uma legislação normativa sobre isso no Brasil, né? Do Estatuto de Museus. A gente tem aí, no momento, por exemplo, a reformulação, né, do novo Plano Nacional de Educação Museal, que foi aprovado agora recentemente no Fórum Nacional de Museus, o novo Plano Nacional Setorial de Museus, que, por sinal, eu participei ativamente, né, não só como consultora, mas também como uma pessoa, uma cidadã da região norte, uma pesquisadora, então eu tive, de certa forma, 3 papéis aí. Mas isso aí é um outro assunto, eu não quero desfocar aqui nem ser prolixa. É importante que a gente entenda um pouco esse contexto para que você, né, espectador, seguidor, consumidor aqui desse vídeo, você que está querendo entender a situação do Musa, que você tenha clareza que minha posição aqui, ela é de pesquisadora, ela é de ativista, alguém que já trabalhou em museus, que já, enfim, tem uma publicação sobre museus aqui, ó, para quem não conhece, tem para vender no Casarão de Ideias, eu vou deixar na Valer, e eu sempre deixava, inclusive, na lojinha do Musa, que, por sinal, é o lugar que mais vende meu livro lá, né? A lojinha lá do Musa, das 2 vezes que eu entreguei, foi o lugar que me deu mais rápido. Justamente por esse fluxo, talvez, público mais especializado passa por lá, eu não sei, eu não tenho esses dados ainda. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam as críticas que eu vou fazer aqui nesse vídeo. São críticas construtivas, que eu quero a melhoria dos nossos museus, apontar algumas coisas importantes aqui, né? E eu espero que isso ajude na gestão do museu, no futuro setor educacional, no futuro setor de pesquisa, que no papel existe, mas na prática só tem arqueologia, né? E paleontologia. Tá. Depois de 23 minutos aqui, ficou extenso, mas é importante eu falar sobre isso, que vocês entendam. Em 2009 foi a primeira vez que eu fui na exposição. Pequena, embrionária, e voltei diversas vezes para acompanhar, tanto quando teve a torre de observação, que faz parte também da trilha de exposição, quando era gratuito, depois que passou a ser pago, quando tinha um direcionamento, né, um orçamento vindo do governo do estado, e depois o museu sem um orçamento do estado, porque, para quem não sabe, isso não está no site. O Musa, até a Copa do Mundo de 2014, na verdade, assim, um pouco antes, 2013, até 2014, ele tinha um recurso que vinha do governo do estado. Na época, o governador José Mello, ele retirou esse dinheiro que ia todo mês, que era uma ajuda de custo. Eu não sei necessariamente quanto era esse valor, mas tinha. E eu imagino que nesse documento de repasse de verbas, deveria ter alguma coisa que tinha que ser entrada gratuita, porque até então a entrada era gratuita. E aí teve a Copa 2014 e teve uma explosão de visitação no Musa.
muitos turistas, pessoas de Manaus que levaram turistas lá. E a partir disso eles começaram a cobrar o ingresso, né? Eles tinham perdido esse orçamento que o governo passava, viram a repercussão da Copa. Eu imagino que eles já estivessem planejando a cobrar ingressos e melhorar a qualidade do atendimento. E aí a torre de observação foi um sucesso, né? Porque lá eles têm trilhas, e borboletário, aquário, tem lago com Vitória Régias, tem orquidário, tem a torre de observação, tem as trilhas, tem os guias. Hoje, por exemplo, o valor do ingresso custa R$40, sem guia. Com guia fica R$60. E aí, só paga a meia entrada moradores de Manaus que tenha comprovante que prove que residência, identidade, enfim, algum tipo de comprovação lá que é morador, pessoas com deficiência, não, acho que não, é porque eu não anotei aqui a lista, mas tem aí umas definições para quem paga meia. E tem a opção gratuita para escolas, eu não sei se PCD entra, é só ver lá no portal. Tem aí umas classificações definidas para quem paga inteira, para quem paga meia e a parte gratuita. A parte gratuita é uma cota menor, né? E ele só fecha na quarta-feira, funciona todos os dias, fechando na quarta e não tem nenhum dia gratuito. E o ingresso é caro. E aí o que acontece? Na prática, o museu ele não tem uma atuação, por exemplo, educacional, no entorno ali do bairro Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Nova Cidade. Né? Não tem, eu desconheço qualquer atividade educacional com o entorno. Estão tentando implantar, né, uma parte educativa lá, mas ela de fato não existe. Ela acaba só sendo um receptivo quando as escolas fazem agendamento para ter uma visitação lá mediada. Então, tem essa atividade. Mas não é uma ação educativa do próprio museu, né? Talvez eles estejam no processo embrionário aí de fazer atividades educativas. Os guias são contratados via CLT de diversas áreas, né? Pessoas formadas em biologia, engenharia florestal, ciências sociais, arqueologia, enfim. Todas as áreas que podem correlacionar lá o que eu disse lá do objetivo, né? Arqueologia, antropologia, biologia, tá? Mas na prática, o laboratório que tem lá, ele é de arqueologia, paleontologia, desconheço qualquer antropólogo que trabalhe lá, desconheço qualquer museólogo que trabalhe lá, né? Arqueólogo tem, biólogo tem, e assim, mesmo que ele tenha tido recursos do Fundo da Amazônia, criou um laboratório exclusivo para arqueologia. Não tem antropologia ali. Eu desconheço pesquisas antropológicas do ramo etnológico lá. Se alguém souber aqui, por favor, comente aqui embaixo. Não sei se tem laboratórios de biologia. Não sei. Né? O pessoal da biologia também pode falar aqui. Eu sei que tem um laboratório de arqueologia e paleontologia. Tem algumas exposições, acho que já teve uma ou duas, acho que duas, que foi com curadoria compartilhada com indígenas. Teve uma lá no Museu do Largo e uma aqui no Museu Jardim Botânico, que foi em parceria com alguns indígenas para uma exposição lá de uma etnia específica, né? Ou de povos do Alto Rio Negro, eu não lembro agora. Então tem também essas iniciativas aí, que é muito positiva, né? De curadoria compartilhada, que pode até servir como um incentivo a outros museus fazerem isso também, né? Já que o próprio Museu Amazônico também já fazia, né? Algumas vezes curadoria compartilhada com indígenas, o Museu Amazônico da UFAM. Então, eu não sei como se trata lá os treinamentos dos guias, eu sei que eles ganhavam um salário mínimo, eu sempre ouço relatos de casos de demissões individuais, assim, né? Tá tendo
2 ou 3 processos trabalhistas no momento. Soube de caso de racismo com funcionário lá, soube de caso de demissão por questão de saúde mental, pessoas que foram demitidas e já estavam com problemas no joelho lá por causa de subir e descer muito na torre. Então, assim, a falta de plano museológico, a falta de, talvez, pessoas especializadas nessa parte de gestão de pessoas, não sei, tem trazido consequências muito negativas, né? Que a gente tem que transformar isso em, não só em protesto, mas em desafios do que a gente pode fazer para melhorar, do que a gente pode fazer, né? Porque entra ano e sai ano e eu tô sempre ouvindo relatos de problemas lá, né? Problemas de gestão. Eu já passei por um sério problema lá. O antigo diretor, não é o que está agora, ele me convidou para eu fazer uma proposta de serviço, né? Que era de pesquisa curatorial, né? Para fazer pesquisa para a curadoria de uma exposição específica X. Eu fiz a proposta, na minha proposta tem todo um levantamento de pesquisa inicial, né, que eu fiz, uma pesquisa exploratória com base nas pesquisas que eu já tenho, porque o tema que ele me convidou, eu tenho publicações, eu conheço bastante, e aí enviei por e-mail e deixei claro, assim, ó, essa aqui é uma proposta, aqui tem também ideias criativas, não só proposta orçamentária e tal, que eu não autorizo ser utilizado por outras finalidades ou por outras pessoas. Fato, propostas elas não sempre são só orçamentárias, elas também podem envolver processo criativo e latinha, com base na experiência que eu tenho das pesquisas daquele tema. Quando eu cheguei na reunião lá, o antigo diretor, ele me tratou de maneira passiva-agressiva. Em alguns momentos me tratou com misoginia, né? Desmereceu o meu trabalho. Tudo porque eu escrevi isso no e-mail, que eu não autorizava o uso da minha proposta para outras finalidades. Porque ele disse que a ideia era dele, a exposição era ele que ia organizar, com recursos de um edital, se eu não me engano, da FAPEAM. E eu era apenas alguém que ia dar um orçamento, foi desse nível. E tudo falando calmamente, sabe? Bem aquela passividade e agressividade, sabe? Bem nesse estilo. E eu, como sou uma pessoa assertiva, reativa, que não tolero, eu me posicionei na hora, disse que não, que ali tinha processo criativo sim, que eu não autorizava o uso caso eles não aceitassem a minha proposta, né? Ele disse que meu orçamento estava caro e que outras pessoas em Manaus ele conhecia e podiam fazer uma outra proposta também. Eu disse sim, sinta-se à vontade, pode fazer, pode consultar outras pessoas, né? Lei da oferta e procura, é isso aí, é uma prestação de serviço. Mas eu vou deixar bem claro aqui que essas ideias da minha proposta, que eu até dividi a exposição em 3 partes e tal, digo os lugares onde poderia conseguir acervo, outras informações, sabe? E deixei bem claro, isso não pode ser usado. E isso acabou gerando uma discussão. A forma como ele me tratou foi misógina, ele me interrompia, ele desmereceu o meu trabalho, disse que estava caro, enfim, eu não conseguiria nem relatar tudo, porque eu saí tão nervosa da sala, que eu me tremia. Olha, de todos os museus que eu já trabalhei, de todas as situações adversas que eu já tive que enfrentar e lidar com pessoas, essa foi a pior. Essa foi a pior, porque ali desmereceu o meu trabalho, a minha capacidade, queria me pagar menos, e não era um valor exorbitante, era um valor justo, né? Inclusive, eu tenho um amigo pesquisador que me ajudou a montar essa proposta, eu não fiz assim, sozinha da minha cabeça. E ele me ajudou de forma gratuita, era só uma questão de apoio mesmo. E desde então, eu evitei ir pro Musa, eu peguei um trauma, né? Posteriormente, eu ouvi várias histórias de demissões,
Claro que eu entendo que museus privados têm muitos problemas financeiros, né? O museu tem um ingresso caro, tem recursos de editais, não sei se vai receber agora o Fundo Amazônia, tem a lojinha, tem a lanchonete, que inclusive o valor é bem salgado, não só da lojinha, mas da lanchonete, fora o ingresso. Na prática, eles atuam e não escondem isso, que a prioridade deles são os turistas. Isso para mim é muito claro. Qualquer pessoa que vai lá, qualquer pessoa que trabalhou lá sabe disso, né? Ou seja, que museu é esse que deveria ser uma instituição sem fins lucrativos a serviço da sociedade, para preservar, difundir, pesquisar, né? Cumprir um papel social e educacional sobre o patrimônio natural e o patrimônio cultural, mas o objetivo é turismo? Desde quando o museu tem objetivo de turismo? Alguém pode comentar aqui para mim? Porque o turismo é uma consequência. A biblioteca, ela não existe para o turista. O teatro, ele não existe para o turista. O museu não existe para o turista. O turismo, ele é uma consequência. O turismo cultural, ele é uma consequência das atividades dos diferentes equipamentos culturais, né? Eu, nessa reunião com o antigo diretor, ele deixou bem claro que ele não acreditava na museologia. Como que o diretor de um museu não acreditava na museologia? Inclusive, o único museólogo que trabalhou lá, na verdade, trabalharam 2 museólogos, uma prestadora de serviço, que até já foi embora, não aguentou, e tinha um que trabalhava como guia, ele foi demitido. E nessa mesma reunião eu citei, mas eu tenho um museólogo trabalhando aqui como guia. Não, mas ele não mostra serviço, ele não sei o quê. Como assim? Se você não acredita, como é que ele vai mostrar serviço? Se ele trabalha como guia, como é que ele vai trabalhar, como atuar como museólogo? Se você mesmo não acredita. Eu falei isso na cara dele. Hoje ele já não tá mais nesse plano, já partiu, né? Já não tá mais aqui, que Deus o tenha. Mas é isso, é assim. E esse diretor, ele era um italiano que morava aqui há muitos anos. E ele tinha esse hábito, né, de chamar pessoas de fora para trabalhar lá com ele. Na assessoria, na pesquisa, não sei se na administração, né? Ele tinha essa prioridade, que é o que a gente conhece como mentalidade colonial. É isso. E o que eu tô falando não é xenofobia, é uma prática assídua de tratar a Amazônia com essa forma de mentalidade colonialista, colonial, colonizadora, o que for, entendeu? E isso vai de contra o próprio movimento mundial de descolonização dos museus. Eu já mandei currículo pro Musa, nunca me ligaram nem para entrevista. E conheço outras pessoas também. Então aí eu pergunto, realmente ele é um museu que está em Manaus, para a sociedade manauara, para preservar o patrimônio natural e cultural dos povos amazônidas? Ou ele está preocupado exclusivamente com o dinheiro do turista que vai deixar lá, num fragmento que parece um laboratório do que seria a Amazônia exotizada? Estou perguntando. Porque é isso na prática que acontece. E ele não aceitava sugestões, opiniões. Participei mesmo do evento que ele não aceitava. E eu sempre peguei o microfone e falei, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa. Sim, tem pontos positivos? Tem potência ali, e muitas. Porque o Musa, ele é o tipo de museu que eu não vejo. Olha que eu já andei muito em museu. Eu nunca fui num tipo daquele modelo. Então, ele tem uma grande potencialidade. Ele é um museu a céu aberto. É isso que ele é, entendeu? Ele não é ecomuseu porque a comunidade não está envolvida. Né? Ele não é museu de território porque a comunidade não criou.
Ele é um museu a céu aberto, de caráter científico, é isso, que musealizou um fragmento da floresta para trabalhar a educação ambiental. Porque ali não tem educação patrimonial, não tem educação museal, tem no máximo educação ambiental. Então, além das questões trabalhistas e assédio moral, né, que comumente eu ouço, fora o não cumprimento do que seriam as funções de um museu e a prioridade ao que é de fora, não só a mentalidade, mas também do dinheiro que vem de fora, que no caso é o turismo que movimenta qualquer economia do mundo, que eu não sou contra, mas não é o objetivo principal do museu. Não tem acolhimento ali para a comunidade. O Xicuna tem uma comunidade perto de lá, do Xicuna, do bairro Cidade de Deus. Eu pergunto, qual é a curadoria compartilhada com esses povos? Já teve? Qual é a atividade educativa, de eventos? Tem os eventos científicos. Inclui ali uma cota de um negro, de um indígena, já tá bom. E o resto quem fala são os acadêmicos brancos, sobretudo os homens. O atual diretor, que está lá por aprovação do conselho administrativo, ele me parece uma pessoa com mente aberta de querer fazer as coisas andarem. Só que eu imagino que ele tenha que lidar com toda essa herança, né, patrimonial, machista, colonial do antigo diretor. E aí os vícios continuam. Aí eu pergunto, quando que vai ter o plano museológico? Quando que vai ter um recurso do Fundo Amazônia destinado, por exemplo, à parte do laboratório de antropologia, do laboratório de biologia, né? Melhorar as condições da biblioteca, que tem uma biblioteca lá que eu nem sei se ela está aberta ao público, né? Eu, como pesquisadora de museus, tem coisas que nem eu sei. Eu sei porque as pessoas que vão lá, quando eu vou lá, eu observo alguém que foi demitido lá falar comigo. E aí, o último caso que eu ouvi agora foi de racismo com um funcionário. Os vícios continuam. E aí, eu vou perguntar aqui do atual diretor, né, que está mais recente lá. O que você está fazendo pela requalificação do museu, pelo plano museológico, para ter um museólogo no museu? Porque daqui a 2 anos, não sei se o diretor sabe, o Fórum Nacional de Museus vai ser em Manaus. Todos os estados brasileiros vão estar aqui. O IBRAM vai estar aqui, né? E aí, a maioria dos museus daqui não tem museólogo, não tem pesquisadores, não tem educadores. O único que tem é o Museu Amazônico, que é da UFAM, Museu Universitário. E os outros? E o Museu da SEC? Os museus da SEC? Quando é que vai ter concurso público? Não só para museólogo, mas todos os profissionais do patrimônio cultural, né? Prefeitura de Manaus, quando é que vai ter museólogo? Quando é que vai ter plano museológico? A gente tem muita coisa para se fazer, para não fazer feio daqui a 2 anos. Estamos preparados para o Fórum Nacional de Museus? Aí eu pergunto para vocês.